estamos de volta. Hoje recebendo Fernanda Gouveia, psicóloga, doutora e mestra em psicologia clínica pela PUC São Paulo. E também Luciana Feld, uma assessora de comunicação, que veio nos contar um pouco da própria história de superação de lutos. Então, continuando a nossa conversa, né? Fernanda, há determinadas idades ou condições que sejam mais desfavoráveis para o enfrentamento do luto? A gente precisa pensar que as crianças, para conseguirem se preparar para esse processo, elas precisam conseguir compreender a morte, o que já é uma situação absolutamente complexa. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem ideias, crenças, tem questões espirituais que ajudam a gente a entender, mas é alguma coisa que envolve o desconhecido e muitas vezes a gente não tem resposta, né? Então as crianças perguntam, mãe, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Né? Então as famílias podem usar as crenças que elas têm, ou o que aconteceu com a vovó, o que aconteceu com fulano, né? Mas não é alguma coisa que a gente tenha uma resposta concreta e que a gente tenha absoluta certeza do que vai acontecer. Enfrentar a morte no dia a dia envolve a gente conseguir lidar com o desconhecido e aceitar que tem uma parte dessa história que a gente não conhece. Então a gente sabe que vai morrer, mas a gente também não pensa nisso todo dia, né? Então, a gente está aqui, estamos nós três aqui, várias pessoas aqui conosco, porque a gente não está imaginando que a gente vai morrer hoje. Se a gente tem um prazo de validade, a gente decide o que a gente vai fazer, a gente faz uma aposta todo dia. Então, a criança vai ter uma dificuldade grande de conseguir lidar com isso de uma forma concreta. Até ele ter lá os seus 8, 10 anos, de ter um pensamento um pouquinho mais concreto, ele ainda acha que as coisas podem ser como no desenho animado, morre, vive, morre, vive, morre, vive. Então, também é muito complicado lidar com isso. Se a gente for pensar no outro oposto, o idoso, ele é um sobrevivente a muitas mortes. Então, o que a gente está conversando com a Luciana hoje? A Luciana está contando uma história de superação, de ter vivido uma série de lutos, alguns deles bem próximos uns dos outros. Os idosos, eles passaram por isso muitas vezes. Né? Tanto que a maior parte das pessoas se lembra do impacto da primeira morte que sofreu. Né? E o idoso ele acaba ficando mais acostumado, mais preparado, e ao longo da vida, num ciclo de vida onde as pessoas podem sentir essa missão cumprida, podem estar mais preparados para o processo de morte e para a morte. Ainda que seja uma grande incógnita, né? A vida e a morte, a gente, né, fica no imaginário da gente, né? Agora, enfrentar a primeira morte quando muito jovem, sem dúvida alguma, deve ser um impacto que a gente não está preparado mesmo para lidar. Que você passou por isso, né, Luciana? Minha primeira morte bastante forte na minha vida foi do meu pai, né? Eu tinha 17 anos e meu pai teve câncer, então foi toda uma história de doença mesmo, de tratamento. Foram 3 anos de muito sofrimento, né? Eu cheguei a desejar a morte do meu pai por não aguentar mais vê-lo sofrer. Todo aquele sofrimento, né? Eu acho que era muito pesado. E é muito difícil para uma adolescente, um jovem de 17 anos, desejar a morte do próprio pai, que era seu herói, que era a pessoa. É muito difícil. E logo em seguida, 4 anos depois, eu perdi o meu marido. E os dois muito jovens. Meu pai tinha 43 anos e o meu marido tinha 41. Então, assim, perdi também para uma doença, para o câncer, enfim. E isso é muito difícil, porque aí você ver o jovem falecer, né? Então, assim, primeiro que eles eram muito importantes na minha vida e eram pessoas que eu achei que iam viver muito tempo ao meu lado, né? E, de repente, teve essa quebra brusca. Então, ali foi muito difícil. Eu acho que, assim, por mais que eu tinha muito medo da morte da minha avó, eu acho que foi muito difícil ali também, porque era tudo muito jovem, né? E a doença. Porque tem isso, né? De quem morre. Tem uma questão que, assim, quando alguém morre e é idoso, a gente fala, mas já estava com 95, mas já viveu bastante, mas estava doente, mas estava em sofrimento. E a gente cresce ouvindo isso também, né? Então, as crianças imaginam que quem morre são os bem velhinhos. Então, as pessoas, assim, que não estão tão próximas a ela. Quando você tem uma morte de alguém mais jovem,
né? Ou quando você tem uma morte de jovens. É como se fosse antinatural, né? Tem um impacto nos jovens muito grande, né? Os jovens têm uma rede social gigantesca, então se a gente vê assim, um velório de jovem é um velório lotado, tem milhares de pessoas, né? Então é uma comoção, tem toda essa questão do... tinha toda uma vida pela frente, né? Então o impacto social acaba sendo um pouco maior. A criança e o jovem, eles ainda têm um imaginário de que quem morre mais são os idosos, né? Até porque o adolescente tem uma questão, né, da onipotência, de achar que vai conseguir superar as coisas e tudo mais. Com exceção das situações de depressão, de suicídio na adolescência, que também é um outro capítulo, mas que também é uma morte bastante frequente, né? Mas que são mortes por suicídio. Mas o jovem, de modo geral, tem uma dificuldade para lidar com essa situação. Ele não sabe como é que ele vai reagir a esses processos de perda, né? Outra coisa que eu queria, dica de vocês, é assim, o entorno, né? Para quem fica, né? Porque, em geral, a gente não sabe direito como ajudar a pessoa mais próxima que está vivenciando o luto. Eu abraço só, eu fico em silêncio, eu faço o quê? Eu queria até contar um episódio, assim, claro, né? Meu padrasto faleceu no final do ano passado e também foi uma surpresa, assim, porque ele estava bem, voltou, começou a passar mal, foi para UTI, teve uma sepsemia e aí começou todo um processo de morte, né? Porque daí ele ficou 32 dias morrendo, né? E no início a minha mãe não admitia a morte. Quando a gente falava, mãe, você tem que ir se preparando, pode acontecer. Ela reagia de uma forma muito difícil até de lidar, né? Bom, enfim, ele faleceu e aí a gente não sabia muito como agir com ela, porque eu acho que a primeira coisa é pegar e trazer pro teu colo, né? E ela falava, eu preciso do meu tempo, eu preciso viver esse luto, né? Foi bem diferente da minha reação. Eu me joguei no trabalho, ela precisou viver aquele luto, chorar, ficar no canto dela, e nos procurar no momento que ela queria, em que ela precisava, né? Então, assim, para mim era meio tipo, ela vai se entregar? E depois eu falei, não, ela está vivendo aquele momento dela, né? Então, as reações, elas podem ser muito diferentes, né? Mas acho que tem uma questão importante que você traz, Lina, que é o tabu que tem em volta desse assunto, né? Então, não falar, às vezes as pessoas estabelecem um prazo, falar, eu vou esperar 3 meses para falar, eu vou esperar 6 meses para falar, aí só vou falar disso daqui a 1 ano, né? Não tem essa regra, né? Não tem essa regra, até porque, assim, não precisa ser um assunto tabu. A pessoa está vivenciando aquilo. Então, os assuntos tabus, eles aparecem quando a gente acha que mexer nesse assunto vai piorar a situação. Então, o sofrimento, ele já está lá. A pessoa não vai chorar porque você falou disso, né? Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com um processo de perda, né? E aí, numa situação, por exemplo, de um apoio psicológico, que essa pessoa precisa disso, às vezes as pessoas falam assim, o psicólogo faz as pessoas chorarem. Eu digo que a gente deixa as pessoas chorarem, o choro já está lá, o sofrimento já está lá, né? Eu trabalhei muitos anos dentro de UTI, né? E eu me lembro muito dessa experiência, né? Tinha uma época que até a equipe de enfermagem falava assim, mas os meus pacientes estavam ótimos, você foi lá e fez eles chorarem, né? E eu deixo eles chorarem. A questão é assim, como se aproximar dessa emoção? E muitas vezes a gente acha que não pode mexer, que se mexer vai piorar. E muitas vezes as pessoas precisam ter com quem falar sobre esse assunto. E elas se sentem muito isoladas porque ninguém quer falar sobre isso. E ela quer falar sobre o morto, ela quer falar sobre as coisas, ela quer falar da saudade, né? E ela muitas vezes não tem esse interlocutor por conta desse tabu. Até porque falar sobre essas questões é muito difícil mesmo, né? E esse acolhimento das pessoas... também, essa que é a questão. Ouvir é muito difícil porque, também. Porque as pessoas não falam sobre esse assunto porque ela vai sofrer. Claro. Mas também porque a pessoa está com dificuldade para ouvir aquele assunto. Então fala assim, mas eu não quero ouvir essa dor, né? Porque dá medo. Ou seja, a importância mesmo da gente lidar com a questão da morte com muito mais naturalidade, né? É isso mesmo. Eu acho que... No meu caso, assim, eu fui entendendo um pouco a morte, né? Eu acho que já foram tantas, que assim, eu acabei entendendo um pouco a morte, criando uma casca, vou dizer assim, que já não... Não é que eu não sofro muito, só eu sei quanto eu sofro, mas quando a minha avó faleceu,
quando eu cheguei em casa, eu quis ir para o cabeleireiro. Né? E aí as pessoas falam, mas como assim? Ela acabou de vir do cemitério, ela quer ir para o cabeleireiro? Sim, porque tudo que a minha avó mais queria é que eu tivesse linda. Então, eu queria ir para o cabeleireiro para ficar linda para ela. E segundo, porque eu precisava estar com gente. Então, não queria ficar em casa sozinha. Eu não queria ficar sozinha. Então, assim, ninguém entende o que está por trás daquele luto, né? Daquelas reações de cada um. Isso foi muito bacana, né? Esse comentário da Luciana, porque muitas vezes esse julgamento, esse pré-julgamento do entorno acaba fazendo mais mal do que bem. Porque esse assunto vira um tabu, né? E o tabu, ele aparece quando a gente tem medo. A gente tem muito medo de sofrer, a gente tem medo de ver o sofrimento do outro, eu tenho medo que isso aconteça comigo, né? Então fica parecendo melhor não pensar, né? Fica aquele assunto que fica proibido socialmente. E isso acaba isolando as pessoas. Então, no momento onde ela mais precisa de apoio, ela pode ficar mais sozinha se a gente continuar tratando esse assunto como proibido. Agora, por exemplo, eu já tive muitas perguntas assim, puxa vida, mas eu nunca lidei com uma morte e vai que eu atrapalhe. Então, assim, alguma dica? Como é que a pessoa pode, ela precisa buscar mais informação ou não? Apenas com carinho, com boa vontade já é o suficiente? Eu acho que não tem receita, né? Para a pessoa enlutada, acho que a melhor coisa é o acolhimento. Escutar, ver o que ela precisa, né? Então, assim, com a minha mãe eu aprendi isso, eu deixo ela falar. Ela fala, eu não me entreguei, eu procurei ajuda, eu faço terapia, eu vou trabalhar, eu faço o meu pilates, mas eu preciso do meu momento. Então é isso, é você saber escutar. E eu aprendi também com ela que às vezes assim, um simples comentário que você faça pode ofender absurdamente. Então tem que tomar muito cuidado com o enlutado, né? Da forma como agir. Não tem receita, é deixar acontecer. Né? Mas acho que a gente pode tomar alguns cuidados. Até na sua fala parece um cuidado importante, né? O enlutado não pode se sentir desvalorizado no sofrimento dele. Né? Existem muitos lutos, especialmente os não reconhecidos, que a gente até citou, e falou assim, você não vai ficar assim por causa de uma separação, né? Ninguém morreu. Você não vai ficar assim por causa dessa situação. Então, é como se as pessoas não tivessem uma autorização para sofrer. Né? Então, muitas vezes, quem quer dar apoio quer tirar a pessoa daquele sofrimento como se fosse tirá-la instantaneamente. E isso não vai acontecer, porque a gente está justamente discutindo que isso é um processo que vai acontecer ao longo de meses, né? Então, a gente respeitar esse ritmo. O que pode acontecer é, em algumas situações, essas pessoas começam a ficar com um luto crônico. Então, eles não conseguem passar para outra fase. Ela fica muito tempo e não consegue, ou só fala sobre isso, não consegue refazer a vida é em função disso. Então, repete várias vezes a mesma coisa. E aí, ninguém volta a quer ficar com essa pessoa, né? Porque ela só fala sobre o luto. Buscar ajuda profissional. É importante, né? Então, porque se ele cronifica, essa pessoa não está conseguindo passar por esse processo. Né? E uma ajuda de psicoterapia pode ajudar no enfrentamento, porque ela vai pensar numa reorganização de vida, ela vai elaborar as emoções, ela vai poder fazer um processo de despedida, se ele não foi feito de uma forma que foi satisfatória para ela. Infelizmente, nosso tempo acabou. O espaço vai continuar aberto. Muita sensibilidade, muito respeito, né? Para a gente aprender a lidar com a questão do luto com muito mais naturalidade. Né? Muitíssimo obrigada pela presença de vocês duas. Obrigada hoje. a você, Lina. Eu que agradeço. Muito obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada, tchau.